Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. De acordo com a nossa avaliação, essa questão pode ter um nível de resolução fácil, dependendo do domínio que o candidato tiver sobre esse assunto. Mais precisamente, a parte de regência verbal, que é a parte da gramática que estuda a relação entre um termo principal, o chamado termo regente, e seu complemento. No caso dessa questão, temos a regência verbal, já que o termo regente é um verbo. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda as funções da palavra no contexto da frase. Mais precisamente, a questão é sobre a parte de regência verbal, que é a parte da gramática que estuda as relações entre um termo principal, o chamado termo regente, e seu complemento. No caso dessa questão, esse termo regente é um verbo. Logo, se trata do assunto de regência verbal. E a questão trata de dois verbos que têm regência dupla: o verbo aspirar e o verbo assistir. O candidato que dominar bem a regência desses dois verbos pode atribuir um nível fácil de resolução, de modo que vai conseguir sacar o gabarito com segurança o quanto antes e com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Antes de comentarmos a questão, vamos lembrar que a regência verbal diz respeito a que tipo de complemento um verbo pede, sendo que, em alguns casos, o verbo pode ter dupla regência. Vejam o verbo aspirar, por exemplo. Quando quem aspira, aspira alguma coisa, o verbo aspirar tem o sentido de inspirar, sendo nesse caso transitivo direto, já que não pede preposição. Por outro lado, se quem aspira, aspira a alguma coisa, o verbo aspirar tem o sentido de desejar. No caso da primeira regência, podemos dar como exemplo uma frase do tipo: nós aspiramos um ar muito poluído. Por outro lado, para a segunda regência, nós podemos dar como exemplo uma frase do tipo: eu aspiro ao cargo de chefe. Agora vamos estudar a regência do verbo assistir. Quando quem assiste, assiste alguma coisa, ou seja, quando esse verbo não pede preposição, sendo, portanto, transitivo direto, o verbo tem sentido de dar assistência. Por outro lado, quando quem aspira, aspira a alguma coisa, o verbo também pode ter esse sentido de dar assistência. Ou ainda pode ter o sentido de pertencer ou ver. Vamos dar um exemplo para cada caso. No primeiro caso, quando tem o sentido de dar assistência, podemos reescrever aquela primeira frase. As duas frases têm a regência correta, mas quando tem o sentido de pertencer ou ver, aí a preposição a se faz necessária, como por exemplo no sentido de pertencer. O direito de greve assiste ao trabalhador, ou seja, esse direito pertence ao trabalhador. Também a preposição a se faz necessária quando o verbo assistir tem o sentido de ver. Podemos dar, no caso, como exemplo, a frase: os namorados assistem ao filme. Agora vamos comentar uma questão de concurso voltada para a regência
desses dois verbos. Câmara Municipal de Arco Verde, assistente legislativo técnico 2024. Assinale a frase em que o verbo destacado está com a regência incorreta. A. O veterinário assistiu o gato com dedicação. B. Os turistas assistiram o espetáculo. C. O povo aspira a uma sociedade mais justa. D. Os trabalhadores aspiravam a maior segurança no trabalho. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas o verbo destacado está com a regência incorreta? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão. Se ele dominar bem o assunto de regência verbal, já pode perceber o erro de regência na alternativa B. Reparem que nessa alternativa o verbo assistir está no sentido de ver, ou seja, exige a preposição a, preposição essa que está ausente. Então, como que nós já encontramos o erro de regência, essa alternativa tem tudo para ser o gabarito da questão, já que o enunciado pede a regência incorreta. E se nós encontrarmos algum outro erro de regência em outra alternativa, a questão pode ser anulada. De qualquer maneira, como que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão por enquanto é marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. E como que nós já conseguimos praticamente sacar o gabarito, nós podemos atribuir um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Reparem que o verbo assistir aparece nas alternativas A e B. No caso, na alternativa A, esse verbo tem o sentido de dar assistência. Então, nesse caso, o verbo pode ou não ter a preposição a, como de fato não aparece preposição nenhuma. Então, a regência do verbo assistir nessa alternativa está correta e, por isso, essa alternativa perde a condição de gabarito da questão, já que o enunciado pede a regência incorreta. Na alternativa B, o verbo assistir tem o sentido de ver. Então, deveria vir com a preposição a, mas não veio. Então, se a regência está incorreta, já temos quase certeza se tratar do gabarito da questão. Vamos, de qualquer maneira, conferir se há qualquer outro erro de regência nas duas alternativas restantes. Essas duas alternativas apresentam o verbo aspirar. E nessas duas alternativas também, esse verbo tem o sentido de desejar, ou seja, pede a preposição a, preposição essa que aparece em ambas as alternativas. Por isso, essas duas alternativas perdem a condição de gabarito da questão, já que o enunciado pede a regência incorreta. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, reparem que se o candidato tiver um bom domínio sobre a regência dos verbos assistir e aspirar, vai poder sacar o gabarito da questão o quanto antes, de modo que vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Por outro lado, quem não dominar o assunto vai poder ter nessa videoaula um bom material de reforço para os estudos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos
os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.